Quando morremos, vamos para onde? Qual é o nosso caminho final? Hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Muito bem, começando mais uma vez o nosso podcast da semana. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Ari Jesus e eu vou ficar com você trazendo hoje muita informação, entretenimento e curiosidade. Tema diferente, né, Sander? Exatamente. Olá, tudo bem com vocês? Vocês que são os nossos convidados, os nossos telespectadores, podemos dizer assim, de toda semana, né, a cada vídeo novo nosso, vocês estão sempre presentes. Então, aquele abraço. Aqui é Sander William com vocês. Ficaremos juntos durante mais ou menos uma hora, trazendo para você muita informação e um tema hoje meio oculto, meio estranho. É um tema diferente, né, Sander? Diferente. Só que antes de começar o programa, eu só queria avisar você, se você quer apoiar o programa, apoiar o nosso podcast, não acha e não sabe como, tem um jeito bem simples de você apoiar o canal. É só você entrar no site da Amazon e adquirir qualquer produto. Se você for adquirir qualquer produto, adquire no site da Amazon. Que quando você adquire um produto da Amazon, a gente recebe uma pequena doação como parte de apoio aqui ao programa. Tá ok? Eu vou deixar o link na descrição, aí fica à vontade sem compromisso. Antes de iniciarmos, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. A cada semana, um vídeo novo para você. Com certeza. O nosso tema de hoje, Sander? Hoje o nosso tema é um tema bem diferente mesmo. Um tema, assim, até polêmico, podemos dizer assim. Umas pessoas dizem que é de uma forma, outras pessoas dizem que é outra forma. Outras pessoas não acreditam. Enfim. O que acontece com a gente depois que a gente morre? O que vem depois da morte, né, Sander? O que vem depois da morte? Para onde iremos? Qual o caminho a seguir? Algumas religiões pregam alguns caminhos diferentes. Isso que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A. A gente vai discutir, né, o que as religiões, o que as pessoas pensam, né? O que vem depois da morte. O que você pensa o que vem depois? Que você não vai ficar para semente? Eu também não vou ficar para semente, nem o Sander vai ficar para semente, né? Um dia a gente vai ou virar pó, ou a gente vai para um outro plano astral, né? Que se Deus quiser que seja um plano bom, né, Sander? Exatamente. Mas independente da sua crença, da sua religião, o que você pensa? Para onde que você vai depois que você morre, né, Sander? A morte, assim, é algo assim bem misterioso. Bem assim, realmente um enigma, né? Exato. Né? E Deus deixou aí para todos, né? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando e ninguém sabe como, né? Como vai ser a passagem da pessoa aí para a vida eterna, né? Para onde ela vai depois. Porque várias religiões, né? No mundo todo a gente tem várias e várias religiões, né? E cada uma explica a morte, o após a morte aí de uma forma diferente que a outra. Exato, né? Então isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é interessante assim que muitas pessoas, elas acreditam na vida após a morte. Se você for conversar com qualquer pessoa, eu acho assim que elas vão se designar aí para algum lugar. Mas depende aí da sua religião. É um pouco parte do que eu acredito isso, né? Que a gente vai para algum lugar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a morte não acaba ali, a pessoa morreu e acabou e, igual você falou, virou pó e já era. Não. Ali é só uma passagem. O físico vai ficar. Mas e depois? Para onde iremos? Dizem que depois que acontece, né? Que você falece, que a pessoa falece, né? É um dos grandes mistérios da ciência, né? A ciência hoje é cheia de mistério, tem várias coisas que acontecem no mundo, né? Principalmente com o ser humano, que ainda não tem uma explicação lógica. Cientistas deram nomes a várias coisas, né?
Mas tem muita coisa, acredite se quiser, até mesmo no corpo humano, que acontece, segundo alguns cientistas, que acontecem e não tem uma explicação lógica, né? Aquilo de estar acontecendo. E uma das coisas que ninguém sabe o que acontece depois é a hora que a pessoa falece, a hora que a pessoa morre, né? E é esse o nosso grande tema de hoje, a gente vai discutir. Exatamente. O que acontece depois que você morre, né, Sandra? Mas antes da gente, assim, especificar, né, mais essa conversa nossa com relação aí depois da morte e tal, né? Eu acho que era bom a gente falar um pouquinho aí sobre o que as religiões, né, explicam para as pessoas. Isso é legal. Tem né? várias religiões, né, que tem o seu, digamos ali, o seu conteúdo e explica, né, o que acontece depois. Cada um acredita no que quer, né, na verdade, no que gosta, né? O que mais se aproxima dele, né? Exatamente. O que acontece após a morte? Entenda o que algumas religiões dizem sobre o tema. O que acontece depois do fim da vida é um dos grandes mistérios do mundo, né? O qual não deve ter uma resposta definitiva por bastante tempo. Ainda assim, é uma questão com a qual todos se deparam em algum momento. Por isso, algumas e várias crenças e tradições buscam responder o que acontece aí após a morte, né? Cada fé tem a sua própria versão sobre essa passagem. Entender as diferentes perspectivas de cada cultura pode ajudar a lidar com esse momento. Se você tem fé ou não, certamente tem suas opiniões e expectativas sobre o que acontece no fim da vida. Acompanhe e veja como algumas religiões explicam o que acontece após a morte. Ari, mas antes de a gente especificar aqui, eu queria saber das pessoas, né, qual que é a opinião de vocês aí com relação a esse tema. O que vocês acham? Uma pessoa morreu, conhecido teu morreu, algum familiar seu morreu, algum amigo seu. O que acontece após a morte? Qual que é a sua opinião? O que você acha que acontece aí após a morte? Pela sua religião que você segue. Escreva lá pra gente poder ler junto aqui aí os comentários. Perguntar pra você, Ari, na sua opinião, o que você acha que acontece aí com a pessoa após a morte? Na sua opinião mesmo. Assim, Sander, eu penso, né, que tipo, quando você morre, segundo a minha religião, né? Eu sempre falo que sou cristão, né? Mas segundo a minha religião, eu acho que deve ter algum lugar me esperando lá. Que a gente tem uma alma, né? E essa alma tá ligada a um ser que a gente ainda não viu, né? Ou poucos mantiveram contato com esse ser, que eu acredito que seja Deus, né? E a partir do momento que você falece, eu acho que você sai desse plano para ir para um plano astral, né? Digamos assim, um plano celestial, eu espero, né? né? Eu penso dessa forma. Então, eu penso que você morreu, você sai do teu corpo em forma de uma alma, o espírito, né? E seria uma descrição mais bonitinha, né? Para o céu ou, sei lá, para o outro lado, né, Sandra? Exatamente. Assim, eu também acho assim que, igual eu sou católico, né? Eu acredito na ressurreição após a morte. Também. A pessoa morre, tem um plano espiritual para ela e tal. Nós temos alma, temos espírito, né? Tudo volta para Deus, na minha opinião. Eu acho que é isso. E a gente fica aguardando aí o julgamento final, né? Para que seja aí a ressurreição, como Jesus, né? Ressuscitou, né, o terceiro dia. Eu acho que é isso também que acontece aí com as pessoas, né? A gente crê nisso, a gente pratica isso, né, na igreja que a gente vai e tal. Mas outras religiões que as pessoas seguem aí também acham a morte, mas de outras formas, né? Então a gente respeita aí todas as religiões, por isso que a gente vai ler religião por religião aqui, o que elas pregam aí com relação a esse tema aí o que acontece após a morte. É lógico, a gente respeita, né, a opinião de todos. Eu sei que no espiritismo, né, pessoas que seguem outras vertentes de religião pensam de modo diferente, né? Se for pensar o que, por exemplo, Chico Xavier pregava, né, é um outro contexto bem diferente do que, por exemplo, o catolicismo. Os muçulmanos têm uma outra concepção completamente diferente, né? Os budistas, judeus, né? Tem outra concepção bem diferente também do que acontece. Você vai na Índia, para eles a morte ou o pós-morte
é uma outra forma de pensar, uma outra forma, é um outro plano astral completamente diferente da vida terrena. Ou seja, cada religião traz ali para si, eu acho que o meio mais apropriado, né, para ele, após a morte. Ele seria mais ou menos isso, né, Sandro? Isso. Você que gosta desse tema, desse conteúdo que a gente está falando hoje aqui, gosta de conteúdos mais ocultos, podemos dizer assim, inscreva-se no nosso canal, é de graça, você não paga nada. Curta, comente, compartilhe e indique o nosso podcast aí para os seus amigos. Exatamente. E antes eu só queria falar para você que você pode encontrar a gente lá pelo Google Podcast, né? Também você pode encontrar a gente também lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, tá? Nessas plataformas digitais você pode seguir a gente lá, tá ok? Vamos começar aqui então ali com a primeira religião aqui, né? Primeira que é muito lá na China, né? Sim. O Japão, budismo, né? Na Ásia, né? A reencarnação é uma das crenças centrais do budismo. Nesta fé, as ações tomadas durante a vida determinam como a sua alma vai retornar, se estará mais próxima ou mais distante da ascensão. Cada vinda é apenas um ciclo por meio do qual a alma aprende, cresce e se torna mais evoluída. Esse ciclo de reencarnação se repete incontáveis vezes, até que a alma se eleve o suficiente para se libertar do karma, atingindo sua ascensão. Na cultura budista, esse crescimento é associado ao desprendimento em relação aos bens materiais e às questões terrenas, além de praticar o bem e prevenir o mal enquanto em vida. Algo importante da cultura budista é a reverência aos ancestrais. Mesmo muito tempo depois da sua partida, é comum que familiares continuem realizando rituais nos cemitérios e mantenham suas lembranças ativas. Olha só, cara, gostei disso, cara. Pra Mesmo ver? muito tempo depois, né, que a pessoa morreu, eles continuam lá reverenciando, né, os Cara, seus que ancestrais, as pessoas que morreram e tal. bem diferente, né, cara? Eu vi esses tempos, cara, uma reportagem sobre a morte e tal e tal. Daí tinha lá uma cultura, a cultura acho que japonesa ou chinesa, não sei. Acho que é japonesa, que eles levavam alimentos e deixavam nos túmulos dos seus entes queridos para que eles se alimentassem daquilo. Digamos, eu gosto de feijoada, deixava uma feijoada lá, potinho, para tentar reverenciar ali, assim, melhorar, sei lá, de uma forma de homenagear aí aquela pessoa, podemos dizer assim, né? Bacana, né? Legal. Não sei, cada um tem a sua cultura, né? O seu modo de pensar. Eu não sei se eu tô falando certo ou não, né? Mas eu assisti num programa uma vez que teve um cientista que tentou não, ele fez uma máquina que ele queria saber o peso do corpo após morte, né? É meio teoria da conspiração ou não, né? Mas ele queria saber se a hora que ele falece, que o corpo falece, a hora que sai o espírito de dentro do corpo, para saber mesmo se tem um espírito ou não, né? Se dava uma diferença no peso do corpo. Imagina, cara. Eu não sei se isso chegou a ser feito ou não, né? Mas eu vi numa TV, o cientista fazendo esse experimento para ver se conseguia pegar o peso da alma na hora que a pessoa falece. Daí eu fico imaginando, né? De certa pessoa deveria não estar muito bem e deixaram ligado ali, né? Os equipamentos e a hora que ela faleceu, tentaram ver se tinha alguma diferença. Parece-me que não conseguiram perceber nenhuma diferença no peso ali da pessoa. Ou seja, é um grande mistério, né? Que a gente só vai saber mesmo, né? Isso. Somente depois que morrer, né, Sander? Os mais antigos, acho que você que está nos assistindo aí sabe. Os mais antigos, né? Eu sei porque a gente sempre foi criado assim, em culturas mais antigas e tal. Sim. Dizem que quando a pessoa morre, se a pessoa tiver muito pesada, tiver muito pecado, fica pesado. Segundo crenças, lendas, né? Se quanto mais pecado a pessoa tiver, diz que pecado grande ali mesmo, ali, diz que fica pesado para carregar.
Não sabemos Você se é diz verdade ali ou não. erguer o caixão ou a própria pessoa ali, né? Não, é esse erguer o caixão ali e tal. Eu vi falar nisso mesmo, né? Isso. Que além de ficar pesado, fica desconfortável para você manusear o próprio caixão da pessoa. Não sei se isso é verdade, mas é muito estranho, né? É estranho. E diz que assim também, quando a pessoa às vezes não queria morrer, tinha medo da morte, alguma coisa assim. Diz que às vezes não. Esse negócio falou, não se encaixa o caixão direito no carro. Como é que pode? Ô, louco, né? Então são crenças, né? Crenças. Você com certeza aí que. O nosso público é um pouco mais de 30 anos, eu acho. Eu acho aí, que né? segundo o que passa, como diz, entre 25 e 35 anos que assiste a gente. 35 anos para cima aí também. Vocês com certeza devem ter ouvido aí essa crença, né? Que quanto mais pecado a pessoa tiver, mais pesado fica para carregar depois. E também assim, diz que se a pessoa realmente não quisesse morrer, tivesse medo e tal ali, diz que não ajeita o caixão de jeito nenhum, cara. Que vai de um lado para outro ali, não acerta. É meio complicado, né, cara? São mistérios, né? Mistérios, são lendas, são mitos, podemos dizer assim. Cultura aí, nossa, é muito abrangente, muito ampla. Né? Esses tempos eu conheci um rapaz que ele pratica, né? Ele pratica desculpa se eu estiver falando errado, né? Candomblé. Não sei se é a mesma Umbanda ou vou ler depois aqui esse. Se é a mesma Umbanda ou Candomblé. Desculpa se eu estiver falando errado, que não entendo muito bem dessa cultura, né? Eu só achei curioso o que ele falou, né? Segundo o que tem na Umbanda, no Candomblé, eles incorporam espíritos, né? Ou seja, de pessoas que já morreram há muito tempo atrás. Inclusive o Candomblé e a Umbanda tem uma história muito bonita, né? De negros, a escravidão e tal, né? E peço desculpa de novo se eu estiver falando errado. Incorporam esses espíritos do passado e eles conseguem falar com essas pessoas incorporadas, cara. Diz que é impressionante. Para quem é curioso, eu não pratico, né? Mas para quem é curioso, diz que é uma coisa bem impressionante de ver o que acontece a hora que a pessoa está incorporada ali. Até onde eu entendi, parece que é um espírito do passado que vem e incorpora a pessoa. Você, falando desse aqui, a gente já tem aqui a próxima aqui, ó, que seria bem essa aqui, né? A gente tá vendo aqui o blog primaveras.com.br, tudo é com fonte falada para você, nada inventado, né? Inclusive todas essas fontes eu vou deixar na descrição, que a gente não é louco de estar inventando conversa aqui também, né, Sandro? Exatamente. Então aqui a gente tem, né, nesse blog, Candomblé. Sendo uma das principais religiões de matriz africana no Brasil, o Candomblé tem vários aspectos que podem ser reconhecidos na cultura brasileira. Uma de suas crenças centrais é o Ori, uma força vital eterna dentro de todo ser que persiste independentemente das transformações do corpo. A explicação para o que acontece após a morte é que a alma se transforma e passa para o outro plano de existência, quando se junta aos guias, orixás e outros espíritos. Outra prática importante é que o corpo não deve ser cremado. Olha só. Pois é necessário devolvê-lo à terra para completar o seu ciclo. Interessante. Esse diz um pouco do... Tem também esse negócio ali de cremação. Será que é certo cremar a pessoa? Para você que não sabe o que é cremar o corpo da pessoa, não o corpo, não. A cremação é você fazer a queima, né? Dos restos mortais da pessoa, né? Será que é certo isso? Será que não? Estranho, Será que não cara? tem nada a ver? Eu tava vendo uma matéria, tava lendo uma matéria na Índia, sobre a Índia, né? Lá eles têm a cultura também de fazer a cremação da pessoa. Outros levam alimento para... Eu acho que antigamente também ali, acho que era feita essa cremação. Mas hoje só alguns países. Eu sei que na Índia ainda pratica, né? Na Índia, inclusive, a pessoa morta, eles passam no famoso rio Ganges, né? Não sei qual que é o significado, né? Mas tem bastante filme. Se você procurar na internet, no YouTube, você vai ver que eles queimam a pessoa assim, igual em fogueira mesmo, cara. Igual em fogueira, não em fogueira mesmo, queima assim ao ar livre. Mas é a cultura, né? É a cultura deles, né, cara? Cara, esses dias você falando aqui bastante desse assunto aí,
Esses dias eu vi uma reportagem, não sei onde foi também, mas foi na internet ali, que as pessoas, quando morre o ente querido de uma família lá, quando completa o ano de morte, eles desenterram a pessoa. Nossa. Para a pessoa passar o dia todo com a família. Eles, claro que não é, eles passam um produto lá, acho que fazem tipo de embalsamento na pessoa, né? Sabe qual país que vai dizer? Não sei. Cara, isso é... Não, eu vou até procurar aqui para ver. Daí eles tiram a pessoa do túmulo ali, tal, ali, do caixão, para passar o dia com a pessoa, Cara, com a isso, família. Eu vou até procurar aqui. isso é interessante, né, cara? Porque nós temos que dar a fonte aqui, Exatamente, né? Então não né? podemos ficar falando aí. Temos que ter credibilidade aí com os nossos telespectadores, né? Isso antes do. Depois, enquanto o Sander procura ali, né? Eu tava lembrando aqui, né, que eu vi também na Índia. A Índia lá, cara, diz que pra você. Se você quer ter um. Como diz, um choque cultural imenso ali, é só você ir pra Índia. Tem uma cidade na Índia lá que eles acreditam que a pessoa quando morre, ela parece-me que ela reencarna nos ratos, se não me engano. Então tem uma cidade só de ratos na Índia. E tem pessoas que cuidam desses ratos e dão comidas para esses ratos, pensando ser, na cultura deles, né? Seres que já morreram e estão ali vivendo, né? Aqui ele achei, ó. Essa aqui, ó. Olha a foto. Nossa, a pessoa tá morta ali, né, Tá cara? morta. Ô, louco. Tá com a família. Indonésia? Na Indonésia. A Indonésia. Não sei se vai aparecer ele para as pessoas. Quer colocar ali? Isso. Aqui, ó. Vamos ver lá. Ó. Isso mesmo. Olha lá. Ó. É lá na Indonésia, né, cara? Pessoal, tá vendo? Tá assistindo aí, ó. Para não dizer que a gente tá mentindo, ó. Então, para você ver, né? Aqui, um tipo na de Indonésia, cultura, a comunidade desenterra mortos para ritual com direito a selfie. Nossa. Então, para você ver. Vamos ler aqui, morto, porque a gente tem aqui, né? Esse aqui nós estamos no portal nossawall.com.br. Em uma vila da ilha Sulawesi, na Indonésia, uma família, uma comunidade, né? Entra em uma área cheia de túmulos e se aproxima do local do descanso final de seus entes queridos. Enquanto as crianças observam, os adultos abrem o buraco onde estão os caixões de seus parentes, puxam eles para fora e removem suas tampas. Os restos mortais surgem para os olhos de todos e de repente são retirados do recipiente de madeira. E não se trata de um tipo de exumação, visto em países como Brasil e tal. Ao ver o caixão, ao ser removido o caixão, cada morto tem a sua roupa cuidadosamente trocada pelos familiares e o túmulo passa por um minucioso processo de limpeza. Caramba, olha aqui, né, cara? Olha a foto aqui, ó. Vamos ver, Lari? Caramba. Eu vou deixar ela passando a foto no vídeo. Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui. É uma coisa fora do comum, né? É um tipo de cultura, né? Uma cultura, cara. Mas é estranho. Eu acho assim, a pessoa morreu, cara. A pessoa quer descansar. Já viveu o que tinha que viver e tal, então deixa descansar. Se eu não estou enganado, né? Eu não sou um ótimo entendedor bíblico, nem de Torá, nem do Alcorão, né? Mas se eu não estou enganado, no catolicismo, né? E até mesmo para os evangélicos, acho que caso você morra, você não volta, né? Não. Você não volta. Existe como voltar. A tua alma vai estar num lugar lá esperando o dia do julgamento, isso segundo o catolicismo, né? E você vai ser julgado pelas suas ações aqui na Terra, no local onde você está. Isso seria uma pregação do catolicismo. A gente sabe que tem outras religiões que pregam outras formas aí, né? Isso, na Bíblia tem lá Lázaro, né? Tem lá Lázaro e o rico, né? Quando morreu. Isso, né? O Lázaro é um mendigo e tal, machucado, né? Tinha feridas pelo corpo e os dois morreram, tanto o Lázaro quanto o rico, né? Lázaro foi para o céu, né? Podemos dizer assim lá, tal. E o rico só aparece lá, o rico foi enterrado. Né? Tal. E daí apareceu lá.
assim, sendo tratado, o mendigo lá, o Lázaro, né, tal, tinha doença e tal, né, morreu, né, estava sendo tratado, estava sendo cuidado, né, e abriu assim, um conseguia ver o outro, certo? E o rico via Lázaro lá sendo bem cuidado e tal, e Lázaro estava no inferno mesmo, e ele pedia, né, que era muito calor, muito quente lá, ele pedia para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo para refrescar ali um pouco Nossa, imagine, cara. o rico, né? E ele pedia para Deus para voltar e avisar os seus irmãos que mudassem seu pensamento de vida, que não pensassem somente em dinheiro, somente em algo assim material, para que quando eles morressem também eles não tivessem o mesmo destino do rico dele, né? E Deus falou, não existe passagem. Eles vão ter que ver com seus próprios olhos e eles mudar eles mesmos. Não você voltar para avisar eles. Não existe isso. E tá lá na Bíblia, né? Se você for procurar. Isso é uma passagem bíblica, né? Tem alguns testemunhos, né, cristãos, né, de pessoas que faleceram e chegaram até os céus, né? E depois voltaram à vida, né? Isso. É verdade, a gente não sabe, sabemos. né? Porém, são coisas que, tipo, se você procurar, tem algumas pessoas que relatam, né? Inclusive, eu li um relato de uma pessoa que, mais ou menos uns 60 e poucos anos, segundo ela, né? Segundo ela faleceu, o médico deram lá como é que fala? Deram lá o veredito lá que ela tinha morrido, e ela morreu, e ela conseguiu descer até o inferno e foi até o céu junto com uma pessoa que ela dizia ser Jesus, né? Isso é verdade? Eu não sei. E essa pessoa, ela conta como que era o dia das profundezas lá do inferno e como que era o céu. Diz que são coisas que não tem uma explicação, não tem nada que seja parecido que você possa falar que é assim, assim, assim. Diz que não consegue ter uma explicação do que é. Agora eu falo, é verdade? Não sabemos se é verdade. Né? Pode ter sido sei lá, a pessoa pode ter tido um disparate na mente ali, ter enxergado tudo isso? Pode. Mas de repente ela pode ter ido mesmo? Pode, né? Pode. Né? Mas sei lá até que ponto isso é verdade, né, Sander? Nós temos a próxima aqui, que é o catolicismo. Por ser uma das maiores religiões do mundo, o catolicismo, assim como outras crenças cristãs, tem grande influência sobre como o fim da vida é entendido e retratado, mesmo para os não praticantes. Nessa tradição, o fim da vida é visto como um momento de julgamento, em que todos os atos cometidos em vida são avaliados perante as virtudes pregadas pela fé. É verdade, por exemplo, assim, a pessoa morreu. Ela vai acertar as contas. Lógico. Tem o julgamento lá em cima. O que a pessoa fez, não adianta querer esconder nada, vai aparecer. Vai ter um telão lá em cima, vai aparecer tudo, cara. E aí? A gente não Quando sabe abrir o como livro da vida, vai aparecer tudo lá, cara. A gente não sabe, na verdade, como se você vai chegar numa salinha de espera, vai ter uma pessoa lá que vai falar pra você, aguarda um pouquinho que o senhor já vai ser atendido, né? Enquanto isso, tem uma TV lá mostrando tudo que você fez. Não sabemos se é mais ou menos isso, né? Isso. Aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo recebem a vida eterna ao lado de Deus, enquanto aqueles que pecaram e não foram perdoados são condenados ao inferno. Ainda os pecadores que precisam ser purificados vão para o purgatório. Na crença católica, corpo e alma são unidos e indissociáveis. Portanto, não há crença em reencarnação. Apenas os 3 destinos possíveis. Né? Então você vai para o purgatório, que você ainda precisa ser purificado, vai para o inferno, ou serão perdoados e vão para a vida eterna junto de Deus. Isso eu queria deixar bem claro, isso é segundo o catolicismo, né? Catolicismo, né? Então. Tem outras religiões que pregam coisas diferentes, e também tem as pessoas que não têm religião, que seriam os ateus, né?
Mas mesmo assim eles acreditam em alguma coisa. Então eles acreditam que não exista Deus, mas eles acreditam. Né? Aqui a mesma aqui do catolicismo também os evangélicos. Evangélicos, a mesma coisa. Tem algumas coisas diferentes, né? Que isso já a gente não vai entrar em detalhes, mas de Martinho Lutero, a Igreja Luterana, Reformada e tal. Não, mas esse é apenas sobre a morte. Né? Seria quase que a mesma lógica ali, né, Sandro? Né? Então, assim, Então, segundo, né, o catolicismo, né? Então, seria isso ali, a parte de julgamento que a pessoa fez. Tem onde Jesus, quando Jesus lá estava sendo crucificado, né? Estava lá, ele foi crucificado com outros duas pessoas, dois homens. Ladrões, né? Se eu estiver enganado, com dois ladrões, pode me corrigir. Né? Isso, exatamente. Um deles, cada um de um lado e Jesus no meio, né? Daí um deles assim falou, né, para Jesus se ele era realmente o rei dos judeus, que ele salvasse, ele Salvador, que ele salvasse a todos, os três ali naquele momento. Se salvasse mais os outros dois, né? E o ladrão falou não, gritou lá do outro lado assim, não, nós sim merecemos o que a gente está passando. Jesus não merece nada. Não merece o sofrimento que ele está passando. Porque ele não fez nada de mal. Nós sim fizemos. E daí ele pediu para Jesus que ele queria estar, né, na vida eterna, no céu, com Jesus, que Jesus lembrasse dele e levasse ele junto. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, o que a gente pode pegar desse texto, né, bíblico, né, que por mais que você aprontou, fez bastante coisa ali, tal, se você se arrepender, mesmo antes da sua morte ali, de todo o seu coração, se arrepender de tudo que você fez de mal, mas não da boca para fora, mas se arrepender realmente ali de todo o seu coração mesmo. E aceitar que Jesus realmente é o Salvador, que ele veio ali para salvar, que é o próprio Deus mesmo ali, você conseguirá ser perdoado. Né? E com certeza vai herdar lá o reino dos céus. Então é isso que a gente tem lá. Né? E o outro queria que ele salvasse, mas salvasse eles também. Mas, né, então Jesus ali era o único dos três ali que não tinha feito nada de mal, né, para ninguém. E os outros eram ladrões, né? Então, para você ver como as pessoas, né? Essa é um dos grandes mistérios bíblicos, né? Para onde esses ladrões foram, né? Se um está lá com nos braços de Deus, né? E o outro para onde que foi, né? A gente vai saber tudo isso, né? Como diz o dia que a gente também seja julgado por nossas ações. Pretendemos que sejamos julgados de uma forma boa, né, Sander? E é mais ou menos isso, né? Exatamente. Nós temos a outra aqui, que é o Espiritismo. No Espiritismo, todas as almas vieram de um plano espiritual e retornam a ele quando a vida acaba. A morte não existe de verdade, sendo apenas uma transição. Assim como o budismo, a alma reencarna em um novo corpo e uma nova história. Nesse caso, não como consequência das ações, mas como o intuito de adquirir novas experiências e evoluir. Mas isso não significa que as ações de uma vida sejam consequentes no Espiritismo. Pelo contrário, acredita-se que as almas que praticaram o bem, a empatia e o amor em vida evoluem mais rápido, se aproximando do Criador. Já aqueles que praticam o mal reencarnam mais vezes para ter mais oportunidade de aprender. Olha só, né? Ou seja, quem não está pronto, quem não está preparado ali segundo o Espiritismo, vai reencarnando ali até a pessoa aprender, até a alma, né, o espírito aprender ali, passar por transições, né? E quem já está mais evoluído, né? Segundo o que eu entendi, então, pode corrigir aí, né? Que a gente está fazendo uma leitura. Então, segundo o Espiritismo, a pessoa morreu,
Mas se ela não tiver pronta para ela chegar nesse plano astral, ela reencarna de novo até ela aprender. E depois, quando ela morrer, ela pode ir. Se ela não estiver pronta de novo, ela vai reencarnar novamente, fica nesse círculo até ela poder estar pronta. Ela Seria mais ou menos isso? Mais ou menos. Tipo assim, segundo a que a gente pode entender, a pessoa morre, vai lá para um plano espiritual, que são, segundo o espiritismo, são vários planos espirituais. Se a pessoa fica um tempo lá, e uma oportunidade de reencarnar, ou na própria família, ou nos amigos, alguma coisa assim, ele vai reencarnar ali. Entendeu? Ele vai ficar não é que ele vai morrer e já vai para outra, não. Ele vai para aquele plano, fica um tempo ali, se tiver oportunidade de reencarnar, ele vai reencarnar. Entendeu? Mas se a pessoa for evoluída, tiver um espírito assim mais evoluído, alguma coisa assim, ele vai para um plano astral acima dos outros, e aí vai ficar por lá, não vai reencarnar mais. Não sabemos, né, se é assim, né? Bem interessante, né? É interessante a cultura, né? A cultura do espiritismo aí, que prega sempre também o bem, né? A caridade, né? Muito bom, bacana também, né? Uma curiosidade minha, né? Até inclusive se você souber a resposta bem certinho, você pode escrever aí nos comentários, né? Eu ouvi falar muito em Allan Kardec e Chico Xavier. As duas coisas estão ligadas, será, pelo espiritismo? Se eu não estou enganado, Allan Kardec também é sobre espiritismo. Chico Xavier também seria a mesma coisa. Eles pregam o evangelho, né? O evangelho, seria a mesma coisa, né? O evangelho do espiritismo, o evangelho espírita, escrito por Allan Kardec. Isso, acho que é isso, por Allan Kardec, né? Exatamente, escrito por Allan Kardec. Eu já vi algumas vezes, algumas reportagens aí e tal. Então é isso que a gente pode entender. Allan Kardec escreveu lá um livro do segundo. Eu acho que é isso. Peço desculpas se eu estiver me equivocando aqui nas minhas palavras, né? Mas eles seguem o livro espírita lá, o Evangelho, né? Que daí parece que foi escrito lá por Allan Kardec. Mas sei que as primícias lá foi de Allan Kardec que trouxe tudo isso, né? Tudo isso para cá. Isso. É para você ver, né? Hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente tá focado, mas no Brasil existem muitas vertentes religiosas que se a gente for falar, nossa, dá pra gente ficar um dia inteiro falando aqui sobre essas vertentes religiosas, né, Sandro? Tem aquele filme Nosso Lar. Já assistiu? Não assisti ainda. Nosso Lar. Filme bom, já assisti. É bacana de se assistir. Eu assisti um só, né? A história principal assim é do médico, né? Que ele morreu, acabou falecendo e tal, e ele só queria saber de trabalho, de dinheiro e tal, né? Então ele foi para um plano lá. Daí ele acordou, né, e tal, e queria saber o que estava acontecendo, né, e tal. Daí que ele soube que ele tinha morrido. Não sabia que ele tinha morrido. Daí ele queria contar para sua família o que tinha acontecido e tal. Daí, não, você não está pronto para ir lá ainda. Caramba. Tem que esperar, tem que se acalmar e tal. Daí depois ele volta, ele consegue escapar de lá. Ele consegue uma brecha lá e cai. E ele tá melhor, assim, tá mais, segundo o filme, ele tá mais evoluído, né? Ele consegue escapar e vai visitar a sua família. Lá ele vê os filhos, ele vê acho que a empregada da casa lá tal, a sua esposa. Aí de repente a esposa chama lá, nossa, é você, meu amor. Ele olha assim, pensa que ela tá falando pra ele, né? Tal. De repente aparece outro cara. A mulher casou de novo, imagina a cena, né, cara? Pois é, a mulher casou de volta. Daí aquilo dá uma raiva nele, sabe? Dá um ciúme, dá uma sensação ruim, assim. Ele começa a passar mal. Aquele espírito daquele médico, né? Começa a passar mal, assim. E daí ele sai, assim, da casa, andando, assim, meio alterado, né? Devido ali à cena que ele viu e tal. E ele vai ali, sai ali e acaba indo para um lugar feio, um lugar sujo, um lugar barrento, assim. Que no filme lá, eu assisti o filme inteiro, é o tal do umbral. Umbral. Seria tipo quase um inferno ali. É isso que eu ia falar, né? É um lugar sujo e tal.
Daí até ele conseguir tirar toda aquela ruindade que tá nele ali, aquele ciúme, aquele rancor no coração que ele tá ali. Daí depois as próprias pessoas souberam que ele escapou, né? Ele fugiu de lá. Daí eles vão resgatar ele lá. Ele leva ele de volta, daí que explicam pra ele e tal. Daí que ele começa a se acalmar, né? E ver que realmente tem que deixar, né, sua família viver e tal. É um filme bacana de você assistir, é bom assim. Aí cabe bem aquele ditado, né? Que viúva é quem morre, né? Rapaz, a morre. Fila anda, né, cara? Anda. Claro, né? E aí? E daí, né, cara? Até porque, né, se você morreu, vai ser muito pouca chance de você voltar novamente da forma que você... Se existe a tal da reencarnação, né? Mas morreu, já era. Eu acho engraçado, assim, reportagens, cara. A gente viu bastante disso quando teve lá a pandemia, né? Casais, assim, bem idosos, de anos, 50, 60 anos, juntos, né? Que morreram horas de diferença. Você viu reportagens assim ou não? Não cheguei a assistir. Eu cheguei a ver, cara. Eu vi algumas reportagens. Porque daí, infelizmente, né, essa pandemia levou várias e várias pessoas, né? Idosos, pessoas de várias idades, né? Mas tinha casais lá que pegaram, né, essa doença, e foram internados e tal, né? Não tinha vacina naquela época ainda, tá, e tal. E tinha casais lá que às vezes o marido morreu 1 hora ou 2 horas, 3 horas, 5 horas depois a esposa morria. O senhor morria, a senhorinha morria, ela também meio junto, cara. Caramba, né, Isso cara? é interessante, né? Caramba. Interessante de ver assim, parece almas gêmeas mesmo, né? Bem interessante, né, cara? Mas antes de acabar o programa, Sandor, eu queria só... Nós temos mais aqui. Tem muita coisa aqui, ó. No Distrito Federal, no G1, lá, né? Existe vida após morte, saiba o que diz a ciência, né? Falando de religião, né? Saiba o que diz a ciência e veja relatos após morte, né? Relatos de pesquisas apontam que a consciência pode ir além da morte do cérebro. Explica o professor e psiquiatra. Experiências a quase mortes, experiências mediúnicas, memórias de vidas passadas e aparições estudadas por cientistas. Essa tal da aparição, que eu tenho as minhas dúvidas, né? Segundo algumas religiões, e principalmente o catolicismo, você saiu do teu corpo, vamos falar assim, a hora que você morre, você não consegue voltar. O que são os fantasmas que as pessoas... assombrações, atividade paranormal, incorporações mediúnicas, essas coisas, da onde que vem, então... para a pessoa que acredita que, vamos falar assim, até o catolicismo e outras religiões cristãs, né, que acreditam que a partir do momento que você morreu, pronto, você vai para um plano astral, independente de qual seja o plano, e você não consegue voltar. Então, da onde que vem todas essas assombrações e atividades paranormais que acontecem, que são relatadas aí diariamente, né? Sabe o que deve ser isso? Igual a gente tá falando aqui de morte. Sim. Né, de pessoas... pessoas que morreram, acabaram, Deus chamou e foram embora. Mas a gente está falando aqui de pessoas boas, pessoas que não tiveram problemas e tal na sua vida. Mas tem muita gente, às vezes, ruim no mundo e acaba morrendo. Às vezes não aceita aquilo. Não aceita, né? Você não sabe, não aceita. E também nós temos, igual a gente falou ali, pro catolicismo tem a vida eterna, o inferno e o purgatório. Será que não tem o mundo assim como está hoje? Será que não tem coisas ruins ali influenciando também? Será que é uma assombração? Será que é algo ruim ali que vem apenas para te assustar? Que vem ali para tirar tua paz? Alguns falam que pode ser psicológico, ou pode ser realmente isso que o Sandor está falando, né? O mundo é gigantesco, né? Então a gente não sabe, né? Então, assim, igual a gente fala ali, assombração, que às vezes vem, deixa a pessoa, às vezes, quase louca. A pessoa vê vultos, vê tal e tal. Será que aquilo é uma coisa boa? Não é. Vem aquilo ali para tirar a paz da pessoa mesmo. Exatamente, né? Então tem a parte boa e a parte ruim. E a parte ruim, né? Pessoas boas que morrem, pessoas ruins morrem. E também tem as próprias
coisas ruins, coisas demoníacas mesmo que existem por aí. E esse querem tirar a paz das pessoas, querem... Independente do que possa ser, né? Hoje em dia a gente só vai saber mesmo o dia que a gente falecer. Ou não vai acontecer nada, ou a gente já está ligado lá a algum lugar lá, né? Nós temos aqui animais, religiões, né? Protestantismo. O protestantismo é uma religião cristã, tendo explicações similares ao catolicismo, para o que acontece após a morte. Quando uma pessoa parte, a sua alma retorna para o Senhor, onde recebe vida eterna sem sofrimento. A principal diferença está na separação entre o corpo e a alma. Do protestantismo, o corpo retorna ao pó, deixado para trás, enquanto a alma retorna para Deus. Como resultado, não há a mesma restrição sobre a cremação ou outras formas de tratamento e homenagem. O islamismo, as crenças e as orientações do islamismo em relação ao fim da vida são bem similares às do catolicismo. Primeiramente, a morte também é vista como uma passagem para a vida eterna ao lado de Alá. Em segundo lugar, também há a possibilidade de seguir para o paraíso ou para o inferno, dependendo de suas ações em vida. Também existe a crença em um dia do juízo final, quando Alá ressuscitará todas as almas para serem julgadas. Não há separação entre corpo e alma, por isso a cremação não é uma prática permitida nessa religião. A Umbanda. Você falou da Umbanda também. Estava falando da Umbanda já hoje. Né? Na Umbanda, a alma pode reencarnar em 7 locais possíveis. Caramba! Interessante, né? Dividir a alma em 7 locais possíveis. Quando a alma deixa o corpo, ela é atraída para um desses destinos. Então ela tem 7 opções aonde que ela pode reencarnar, não, né? Cada um regido por um dos orixás. A Umbanda tem 2 características em comum com o Espiritismo: a reencarnação e a evolução da alma. Aqueles que aprenderam as lições que precisavam em vida seguem para um plano mais elevado, onde são guiados por espíritos ainda mais evoluídos, enquanto os demais têm a chance de reencarnar e aprender novamente. Já as almas que atingem um patamar mais elevado podem se tornar guias para orientar aqueles que vivem na Terra, mas também aqueles que se tornam maus espíritos e dificultam essa jornada. É isso que eu falei para você. Legal, cara. Tem o bom e tem o ruim. Aqui, ó. Vou até repetir aqui. Mas também há aqueles que se tornam maus espíritos e dificultam essa jornada. Ou acaba atrapalhando as pessoas. Tirando a paz das pessoas. Acontece. Interessante, cara. Interessante. E o judaísmo aqui, nós temos o último, né? Segue o livro Torá, né? Judaísmo. Para o judaísmo, a morte é vista como um processo natural, a qual deve ser apenas aceito e respeitado. Como a alma é imortal, não há preocupação com o corpo, ele se desfaz, mas o espírito persiste. Outro fato importante é que a alma pode retornar em outro corpo, mas apenas quando sua missão em vida ainda não estiver concluída. Apesar dessa separação, a cremação do corpo também não é permitida. Mas o processo tem um detalhe a mais. É a própria comunidade do falecido quem deve realizar os procedimentos. Olha só, né? Pessoas próximas se voluntariam para lidar com os preparativos como forma de apoio e solidariedade em relação à família que passou pela perda. Ter uma religião para explicar o que acontece após a morte pode ser muito importante para lidar com o luto, né? Então aqui a gente viu, né, várias religiões aqui nesse tema, né? Não há uma resposta definitiva, se é apenas uma passagem, se é um fim ou para onde a alma vai depois de partir. Mesmo que você já tenha sua crença, a sua religião, conhecer outras perspectivas ajuda a entender melhor como responder a essa perda. Então a gente viu bastante religiões aqui hoje, né, Ari? A gente pode passar o dia inteiro falando de religiões, sobre a morte, sobre como que você vai fazer quando a hora que você morrer e tal, né? É muita coisa, é muito mistério que a gente só vai descobrir mesmo só a hora que a gente falecer mesmo, né? Igual ali.
Não sei se você já chegou a ver, ali no Espiritismo, eles têm ali aquelas cartas psicografadas. Chico Xavier fazia isso. Fazia isso, Me exatamente. corrija se eu estiver errado, mas acho que ele fazia. E a pessoa morreu, né? Daí entra em contato ali e tal, né? Conta bem certinho toda a vida, cara. É impressionante, né, cara? Toda a vida que aconteceu, o que ela fez, o que ela era. Conta o nome das pessoas, a família. Até apelido ela fala ali. Verdade. Como que pode isso? É um mistério mesmo, né? Mistério da vida, né? Algumas pessoas não têm muita coragem de chegar perto, porque pode descobrir coisas que, né? Mistério da vida mesmo, né, estranho, cara? Né, cara? Estranho. Igual assim, nunca esqueço, cara, um vídeo uma vez passou. Até no Fantástico ou no Domingo Legal, não lembro. Na época lá dos anos 90, lembra, né? Porque o domingo era diferente. Ah, né? sim. Passou lá, o cara morreu. E estavam fazendo a missa de 7º dia lá pro cara. Gravando assim, não com essas câmeras que a gente tem hoje aqui, né? Aquelas câmeras grandes e tal, gravando lá a missa lá. De repente o próprio falecido apareceu lá, cara. Certo. E aí? Tava ele e mais uma pessoa. Ô, louco, Tava. O que se me diz disso daí? Daí nossa, o que pensa de uma situação dessa daí, né? Imagina você rezando a missa de 7º dia lá pra pessoa. Mas dá pra ver assim que ninguém percebeu que o cara tava lá. Ninguém viu. O cara chegou, ficou assim parado assistindo. E o outro cara assim, de branco do lado dele. Ô, louco. E aí? Ah, não, né? Então a gente não sabe. É o mistério da vida. Um mistério, realmente. A gente só vai saber isso, né? Como diz, eu repito, né? Só o dia que a gente morrer, desfalecer, e daí a gente vai saber bem certinho, né, Sander? Complicado. Por isso, viva intensamente. Viva hoje. Faça amizades. Cuide da sua família. Cuide das pessoas que você ama. Tente deixar a sua marca pro bem, realmente, aqui na Terra. Faça a diferença. Porque a gente não sabe, né? Como vai ser, quando vai ser e a forma que será. Mas isso vai acontecer para todos. É assim a incógnita da vida, podemos dizer assim. Né? Um dos grandes mistérios, não só para qualquer ser humano. Cientistas estão estudando isso para tentar saber o que vem depois, mas até agora não se tem uma resposta exata, né? Mas por via das dúvidas aí, trilha teu caminho aí o mais do melhor possível, né, senhor? Nós conhecemos, essa semana nós tivemos essa verdade. percepção, né? A gente conheceu uma... Vai todos os meus sentimentos lá para a família. Né? Para a família, né? no nosso... Amigo lá, Juarez? Isso, exatamente. Então, assim... A gente conheceu ele há anos, né? E ele acabou... Tava trabalhando um dia, até vi ele lá num dia, lá no outro, de madrugada o cara morreu. Deus o chamou. Então fica aí, né, nossos sentimentos à família e para você ver assim o quanto a vida é um mistério realmente, né? A morte é um mistério. Então viva ao máximo, aproveite sua família, coma bem, não com exagero, né? Mas tudo que é em exagero faz mal realmente. Mas viva mais com a sua família, dê mais valor a esses pequenos momentos aí, aproveite, porque a vida é maravilhosa. Exatamente, a vida é maravilhosa. Com certeza. E esse foi o nosso podcast da semana, né? Falando hoje sobre o que vem depois da morte. A gente falou e também não descobrimos. Vamos descobrir o dia que a gente não tiver mais aqui também, né? Mas só para você ter uma noção de como que é o funcionamento, né, de algumas religiões em relação à morte, né, como os países tratam isso, né, como as religiões tratam a morte, né, cada um tem o seu contexto ali sobre o que é, né, e como lida com isso, até a própria ciência, né, tenta descobrir até hoje, mas não conseguiram descobrir o que vem depois, né. É um grande mistério que até hoje ninguém consegue resolver, né, Sander? E a gente vê assim bastante guerras pelo mundo hoje por causa do poder e tal. Quero poder, quero aquele país, é ou não é? E o que adianta, cara? O cara morre, o cara vai... Exatamente, né, Sander?
vai pro buraco lá, vai lá pro túmulo, não leva nada com ele. Não leva dinheiro, não leva carro, não leva mansão, não leva poder, não leva nada. Até eu digo assim, né, que é um grande mistério, né? Eu vi um cientista falando, né? Ele falando que, tipo, você tem um celular, colocado uma bateria. Essa bateria é ligado numa fonte, essa fonte carrega a bateria. Tem um espaço, essa bateria acaba. Você coloca de novo, carrega. A tela fica viciada e depois você nunca mais consegue usar. Tua bateria tá morta. Até hoje, nenhum cientista conseguiu descobrir aonde está a fonte que o ser humano está ligado. E é isso, como diz o grande mistério. Tentar descobrir a fonte que a gente está ligado. Nós não somos um equipamento que a gente está ligado numa tomada. Esse microfone aqui sai um cabo que vem para a mesa, da mesa vai para o PC, tem uma controladora que controla, mas tudo isso tem uma fonte retificadora que é meio complexo para explicar. A gente sabe bem certinho onde que está a fonte. E o ser humano? Aonde que o Sander está ligado? Aonde que eu estou ligado para me manter vivo? Até agora, ninguém descobriu aonde que está a fonte. É o grande mistério da vida, né, cara? Isso, exatamente. Esse foi o programa Conectados. Queria agradecer você que aguentou a gente até agora. E se esse conteúdo do Mudiz agradou você e você concorda ou não, né, com o que a gente foi falado aqui, tá? Eu peço para você que curta, comente, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, lá no Google Podcasts, Spotify, Deezer, no Amazon Music, tá? E dá uma forcinha aí pra gente, né, Sander? Exatamente. Curta, comente, compartilha e inscreva-se no nosso canal para que quando a gente tiver novos vídeos e convidados aqui também, apareçam para você aí, onde você estiver. Inscreva-se no nosso canal, é de graça, você não paga nada. Com certeza. Só queria dar um pontinho antes de acabar. Já está acontecendo aqui em Ponta Grossa a Feira Pop, tá? Logo tá sendo realizada pela Prefeitura Municipal aqui de Ponta Grossa, tá? E logo eu vou mostrar alguns flashes, algumas imagens, alguns vídeos, vou filmar lá todo o evento lá. E vocês vão ficar sabendo o que é a Feira Pop, tá? Vai ter muita coisa lá, né? Desde arte, artesanato, várias coisas, alguns eventos também irão acontecer na Feira Pop. Logo eu vou passar para você o endereço bem certinho, mas já está acontecendo já em Ponta Grossa. E toda a preparação para que seja, se eu não estou enganado, o início do ano, esse ano inteirinho, 2024, talvez passe para 2025. Eu ia falar já hoje aqui, acabei esquecendo. Lembra da novela A Viagem? Já assisti. Tinha o Alexandre. Uma das poucas novelas que eu segui. Era boa, né? Era boa. Era muito boa a novela, né? E ali você vê bem certinho assim, cara. Tinha um Alexandre lá, né? Dava medo, né? Hoje as pessoas têm medo de outras coisas. Era a novela das 7, né? Isso. Apareceu o Alexandre, aquela música de terror lá e tal. Mas ali mostra bastante coisa ali também, né? Exato, né? Bem cabuloso mesmo, né? Novela A Viagem, 1994. Uma trilha sonora, eu sou audiófilo, né? Uma trilha sonora fora do comum, né? Aconselho qualquer um seguir a trilha sonora tempo dela. Que era bom de assistir novela. Isso. Hoje não tem mais. Eu assistia pra comprar a trilha sonora, cara. Eu colecionava o internacional e o nacional. Eu ficava esperando, saiu o disco, vou ir lá comprar. Eu era e sou apaixonado até hoje por música, né? Então eu fazia coleção, né? Tá? Mas é uma ótima pedida, A Viagem. Né? Exatamente. No mais, obrigado por ter aguentado a gente até agora. Você é um vencedor. Espero contar com você na próxima semana com mais um podcast. Convidados, hoje não tivemos convidados, mas com certeza semana que vem vai ter mais um tema interessante para você. Beijo no coração e até semana que vem. Isso. Tchau para você. Aqui é Sander Williams se despedindo. Até mais. Curta, comente, compartilha e inscreva-se no nosso canal. É de graça, você não paga nada. Grande abraço. Até a semana que vem. Tchau.